pessoal, sejam bem-vindos à aula 27 do curso de construtores. Nessa aula, finalmente, a gente vai começar a construção do nosso trem de pouso, tá? Começando pela bequilha, que é a peça mais simples, mas que ela tem uma importância muito grande, porque é ela que dá a direção da aeronave no táxi, tá certo? Ela tem uma conexão com o leme, o qual é acionado pelos pedais. Isso aí vocês vão ver o funcionamento mais para frente, quando a gente tiver todo o conjunto montado e funcionando, mas é uma peça muito importante e que tem alguns detalhes que vocês precisam prestar atenção para poder fazer com que ela fique bem acabada, perfeita, com uma resistência bacana, tá certo? Aproveitando esse começo de aula, como eu fiz na aula passada, não é exatamente o recado, mas é tirando uma certa dúvida que algumas pessoas têm com relação ao nosso projeto. Olha só, tem algumas pessoas se empolgam muito, isso é normal, eu também me empolguei muito quando eu comecei o meu projeto, tá? Mas é importante que você mantenha seus pés no chão. Isso pode parecer um paradoxo com relação ao que a gente está fazendo, mas é porque quando a gente está empolgado demais, a gente tem a tendência de fazer coisas que não são legais para o nosso projeto. Quer dizer, querer modificar isso, modificar aquilo, coloca um motor mais potente, me pergunto se dá para colocar duas pessoas. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tenham muito cuidado com qualquer tipo de modificação que vocês queiram fazer. Tá? Existem centenas e centenas de projetos diferentes na aviação, cada um para uma necessidade ou para uma situação. No caso do nosso projeto, o PIC 26, ele é mais voltado para aquele construtor iniciante que quer começar a desenvolver suas técnicas de construção. Tá certo? Nem todas as técnicas que a gente aprende aqui a gente aplica em qualquer tipo de aeronave, porque tem aeronaves de materiais compostos e metálicas, tá certo? Então o que eu posso dizer é que se esse projeto ele não se adequa às suas necessidades, então é mais interessante vocês escolherem um outro projeto do que tentar pegar esse e modificar de acordo com a sua necessidade. Isso não é bacana, isso vai acabar causando problemas para vocês durante a construção e durante a operação da aeronave. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês gostem da aula, tá certo? Na próxima aula a gente vai montar o trem de pouso principal. Eu já estou com quase todo o material na mão já, tá certo? Eu estou fazendo o molde das polainas, porque caso vocês queiram no futuro, quando vocês chegarem nesse estágio da construção, vocês estiverem precisando de uma polaina, né, para dar um acabamento mais bonito para a aeronave, a gente dá um jeito de mandar para vocês fazer, mando um amigo meu fazer as polainas e mando para vocês por um custo baixo. Tá legal? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que curtam a aula, tá certo? Deu um pouco de trabalho. Vocês vão perceber que a qualidade da imagem melhorou, porque eu fiz um investimento pessoal num celular melhor para poder filmar em HD com mais qualidade para vocês. Tá certo? Então eu espero que curtam e até o próximo encontro. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula da bequilha, mostrando primeiramente isso aqui que eu fiz, que é o gabarito da nossa bequilha, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui nesse formato? A gente tem aqui uma medida de 15 centímetros, mais 15 centímetros, mais 20 centímetros. A posição dela é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é a que fica fixa no mastro da deriva, tá certo? Aquela que fica perpendicular ao eixo longitudinal. E essa parte aqui é onde é fixada aqui a rodinha do eixo que a gente ainda vai fazer. Então, usando esse gabarito aqui, que é um ângulo de 45 mais 45 graus, tá? Eu fiz esse gabarito aqui, que ele encaixa aqui em cima, como referência para fazer esse gabarito aqui. E o que é esse gabarito aqui? A gente vai fazer a nossa bequilha com fibra de vidro, tá? Porque a gente quer que ela tenha um efeito também de amortecedor, tá certo? E também que fique fácil e relativamente barato de fazer. Ok? Então eu fiz esse molde aqui, tá? Esse gabarito.
Da mesma forma que eu fiz o gabarito do trem de pouso no meu avião, só que é maior, tem o formato e o comprimento, mas é feito absolutamente da mesma forma. Eu desenhei aqui nessa fórmica esse desenho aqui, tá, do gabarito, e usando essas linhas como referência, primeiro eu aparafusei essas madeiras aqui, ó, tá vendo, nas partes retas, porque aí quando eu colei a fórmica usando cola de contato, então ela naturalmente já deu a curva, tá vendo? Ela já deu a curva e ficou bem bacana. E a fórmica ela tem outra vantagem, que como ela é lisa, ela vai facilitar a nossa vida no momento que a gente for fazer, soltar a peça do molde, né, do gabarito. Tá? Mas é claro que a gente vai também passar aquela cera desmoldante que vocês já viram na aula do estabilizador horizontal, um pouquinho de líquido PVA, que é aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Que a cera está lá dentro, mas a gente vai usar também um pouquinho de desmoldante PVA, tá? Passar aqui um pouco, aqui também, ok? Para que a resina não cole em nada, definitiva, tá certo? Que fique facilitado para a gente soltar ele depois, tá? E aí a gente vai começar a fazer a laminação. Primeiro a gente molha aqui um pouco, tá, com resina e vai acrescentando as camadas uma a uma, até a gente conseguir mais ou menos uma medida de espessura de mais ou menos 1,5 cm, tá ok? Também é interessante que para que a bequilha ela tenha um efeito de amortecedor, que é a parte que fica no começo, que é essa aqui que fica fixa no mastro da deriva, ele seja um pouquinho mais grosso que é a parte que fica no final, que é para ele poder ter um efeito de amortecedor, tá? Que à medida que ele vai ficando mais mole, mais fixo, vai ficando mais mole, então ele absorve mais as imperfeições do terreno. Então, como é que a gente vai fazer? Eu já cortei aqui para vocês verem. Olha só, tem 10 camadas de fibra de vidro, tá? E 10 de manta, ok? A gente poderia fazer todo na fibra de vidro, mas a manta ela é legal para ajudar, porque como ela é um pouco mais grossa, tá? Então ela dá volume mais rápido, porque se a gente for fazer só na fibra, a gente ia ter que colocar uma quantidade muito grande de camadas para conseguir a espessura que a gente quer, tá certo? Então já está aqui, eu cortei. Eu acredito que seja suficiente, se precisar mais eu corto e falo para vocês que eu acrescentei mais. Então está aqui 10 camadas de fibra de vidro, 10 de manta e o peel-ply, que a gente coloca no final, tá? Que a gente vai colocar no final o peel-ply em cima e mais um pedaço de fórmica em cima para pressionar todo o conjunto e colocando os pegadores. Mas isso aí vocês vão ver no final, tá certo? Quando tiver todo laminado, aplicar o peel-ply e colocar a fórmica em cima, vocês vão ver como é que vai ficar, tá certo? O importante mais que eu queria que vocês vissem isso aí, que é o nosso gabarito, que é bem simples de fazer, isso aí é bem fácil, né? Eu aproveitei isso aqui de uma porta, de um armário que estava jogado no lixo, né? Que é o que para muitos é lixo, para a gente vale muita coisa, né? Então fiz esse gabarito aí, super fácil de fazer, rapidinho, com madeira de pinos, tá? Aqui as camadas, ply, tá ok? E eu vou preparar a câmera, vou fixar para que vocês vejam mais ou menos o processo de laminação, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos começar a fazer a laminação da nossa bequilha, tá certo? O que é que eu vou fazer aqui primeiro é molhar a superfície com a cera desmoldante, tá? É interessante que a gente aplique uma camada da cera desmoldante, espere cerca de 10 minutos e depois aplique uma nova camada, porque é o tempo dela secar e, fazer e produzir uma superfície antiaderente. Então já apliquei a primeira camada, esperar uns 10 minutinhos para a gente aplicar mais uma camada e depois o desmoldante PVA, tá certo? Bom, já passaram algum tempo, uns 10 minutos, vou aplicar mais uma camada. Desmoldante. Agora a gente já pode aplicar uma camada
apenas de PVA, só para ficar bem bacana a superfície, para não ter problema nenhum depois de poder soltar a peça quando a gente for fazer soltar a peça, né? Quando a gente for soltar a peça, ela sai bem fácil. Isso é bem interessante. Vou colocar de lado também, tá, pessoal? Não esquece de colocar na lateral também, porque senão a resina ela pode dar um trabalhinho para soltar da lateral. É interessante que a gente faça aqui na lateral também. E é isso aí. A superfície está pronta para a gente poder trabalhar. A resina já está pronta, tá? Já deixei a resina prontinha, pincel. Então vamos lá, começando uma camada aqui. Ok? Aí ele já pode começar a aplicar as camadas, né? Primeira camada, vou colocar uma de fibra. Quando você cortar o tecido, não corta ele muito no tamanho certo não, tá? Deixa uma sobra nas pontas. É interessante que você tenha sobra para poder trabalhar. Tá? E você tem que ter o cuidado de deixar cada camada bem umedecida, tá? Não pode ter pena não, tem que umedecer bem mesmo, porque senão, se você não umedecer bem a camada de uma para outra, ele pode formar como se fossem umas bolhas de ar entre uma camada e outra. Isso não é legal não, porque isso tira a resistência da peça, tá? Interessante que ele não tenha nenhum oco entre uma peça e outra. A única coisa que existe entre as camadas seja única e exclusivamente resina, tá? Aqui já foi. Aí eu falei para vocês que a gente ia trabalhar de forma que no começo da peça, aquela que fica fixada no mastro do leme, ele ficasse um pouco mais grosso. Então o que é que eu fiz? Eu cortei alguns pedaços mais curtinhos e vou intercalando entre as camadas para poder aumentar a espessura na parte da base, né, indo em direção à ponta. Então tá aqui as camadas, vou colocar uma agora. Sempre molhando bem. O problema só da manta é que ela absorve muita resina. Então você precisa de uma quantidade de resina maior para poder trabalhar com a manta. É por isso que peças que são feitas com manta, elas ficam mais pesadas, porque elas absorvem bem mais resina do que o tecido de fibra de vidro. Mas em alguns casos é interessante usar manta quando, por exemplo, é uma peça que, por exemplo, um banco, né? Se você souber laminar direitinho, economizando nas camadas, você vai conseguir ter uma peça bem resistente mesmo. Vamos usar uma camada agora de fibra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma de fibra, uma de manta e depois eu coloco a mais curtinha para poder dar volume. Não precisa ser muito não.
Aí vai ficar mais ou menos com 1,5 cm no começo, tá? E mais ou menos 1 cm na ponta, onde vai ser fixada a rodinha, que a gente vai trabalhar nela depois. Aqui eu sempre tenho certeza que a superfície está bem molhada, isso é muito importante. Aí você vai dando assim essas pancadinhas com o pincel, aí é mais fácil de impregnar o tecido. Agora mais uma camada de manta. E assim vai. Aí você está vendo aqui que a gente está fazendo com uma largura legal, né? Da peça. Apesar de que a gente vai cortar, e ela vai ficar mais ou menos com uns 3,5 cm na base e uns 3 no final. Mas é porque sempre quando você trabalha fazendo uma peça assim, você não pode fazer ela muito no limite, a não ser que você esteja usando um molde. Aí é mais fácil de você conseguir fazer ela no limite do tamanho. Mas como a gente não tem molde, que a gente quer, isso aqui não é um molde, isso aqui é um gabarito. Para poder dar forma, então a gente tem que trabalhar com ela um pouco maior, para depois a gente corta no formato, no tamanho que a gente quer. E eu estou achando que a gente vai precisar de mais resina. Estou achando não, tenho certeza. Essa aqui não vai dar não. A gente vai gastar em torno de umas 250 gramas de resina para poder fazer. Porque se a gente tivesse fazendo com molde, era bem menos resina, menos material, menos diferença. Para você fazer um molde, você tem que ter a peça primeiro, né? E a gente está fazendo a nossa agora. Não posso nem pegar o do meu avião para fazer, porque ela está um pouco diferente. Certo? Agora outra camada de fibra. E depois dela eu vou colocar mais uma daquela curta. O legal da fibra é que ela molda rápido. Pra caramba. Aí eu vou fazer essa aqui agora. Vou colocar a camada mais curta. Tá? E vou dar uma pausa no vídeo porque vocês já estão vendo como é que é a sequência, né? De colocação das camadas. Não tem por que vocês ficarem aí sentados olhando isso aqui até o final. Então eu vou dar uma pausa. Aí quando eu tiver terminado de laminar, eu vou colocar o peel fly e a fórmica em cima para poder pressionar as partes. Aí eu mostro para vocês, tá certo? Então, deixa eu só terminar isso aqui. Um pouco mais. Agora eu vou colocar a curta, né? Aqui. E continuar com a sequência de colocação das camadas, tá? Então não tem por que vocês ficarem olhando isso, porque vocês já viram mais ou menos como é que é a sequência. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Quando eu terminar aqui e for aplicar o pre-fly, eu volto para mostrar para vocês a gente colocando a forma aqui em cima, beleza? Pronto, pessoal. Eu já terminei a laminação. Eu finalizei a última camada com uma de fibra, tá? Não cheguei a usar todas de manta não, porque eu acho que a quantidade de resina que foi usada de tecido já deve ser o suficiente, tá? Que a quantidade de resina realmente foi maior do que eu esperava
Eu acho que eu devo ter usado cerca de 250 gramas de resina, mais ou menos. Então o que a gente vai fazer? É só aplicar o Quick-Ply. Aplicar aqui em cima. Aquele velho acabamento, né, que a gente sempre dá. Que é para a superfície ficar bem uniforme, bem lisinha. Tá? Isso facilita bastante depois. Ok? E agora é só colocar a fórmica. Só que antes de colocar a fórmica, o que eu vou fazer? Passar um pouquinho de cera. Para que não tenha perigo nenhum da resina aderir aqui. Fórmica, tá? Pronto. E agora a gente já pode colocar. Só pegar uma depois lá dentro para colocar aqui, mas é isso aqui, vocês estão vendo. Pronto, pessoal. E com isso a gente finaliza o trabalho de laminação da nossa bequilha. Agora esperar o tempo de cura, vai mais ou menos umas 6 horas, já é o suficiente para poder tirar. Tá? E aí quando eu for tirar a peça eu mostro para vocês, que aí a gente vai marcar, fazer o corte e deixa ele do jeito que a gente quer, ok? Vamos lá. Então pessoal, dando continuidade à montagem da nossa bequilha, eu estou aqui com a folha dela aberta, tá certo? A original, mas teve uns problemas com essa bequilha aqui. Algumas pessoas que construíram o PIC 26 tiveram o seguinte problema. Dependendo da pista que você operar, se ela for uma pista de terra ou de grama, então geralmente tem muita irregularidade. Então o que estava acontecendo? O tubo aqui, que faz parte da bequilha, ele estava torcendo e estava encostando no leme. Então o pessoal adotou uma outra situação, que é essa que a gente está usando, de fazer uma bequilha em fibra de vidro e fixando ela aqui no mastro da deriva, tá certo? Ela sai aqui e pega mais ou menos a mesma linha na continuidade do projeto original, tá ok? Então o que a gente vai precisar para poder fazer? A bequilha a gente já começou a fazer na haste dela, né? A gente já começou a fazer a laminação, né, da nossa bequilha, já está quase pronta. Então o que a gente vai fazer agora é se concentrar aqui na parte da rodinha, tá? No eixo articulado da roda. Então o que a gente vai precisar? Olha só, essa aqui é a rodinha que a gente vai utilizar, tá certo? Se vocês perceberem aqui nos planos, ó, essa folha aqui ela está em 1:1, a escala dela, tá? Então colocando aqui em cima, ó, você vai ver que é exatamente do mesmo tamanho dos planos originais, tá? Essa rodinha aqui é bem fácil de você encontrar no comércio e ela tem exatamente 10 centímetros, ok? 10 centímetros essa rodinha aqui. Tem umas que elas são lisas, que é reto isso aqui, e tem outra que é mais arredondada. Eu acho melhor interessante usar, que essa aqui é um pouquinho mais arredondada, tá? E é baratinho, isso aqui custa 8, 7, 8 reais, super barato isso aqui. A gente vai precisar também de uma barra chata de alumínio. Eu vou fazer em alumínio, você pode fazer em aço inox, tá? Eu vou rebitar, se você quiser fazer em aço inox e tiver condições para isso, você pode fazer, em vez de rebitar, pode soldar,
também fica muito bom, tá ok? Ok, o que é que a gente vai fazer agora? Fazer essas duas peças aqui. Essa aqui é da parte de cima, tá? Que é conectado à articulação do leme, tá certo? A parte de comando do leme é essa peça aqui. E essa aqui é onde fixada a rodinha, que ela vai ser dobrada dessa forma, ok? E nesses dois furos aqui é onde passa o parafuso, que é o eixo da rodinha. Tá legal? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa peça aqui e essa aqui, usando a barra chata de alumínio. Tá aqui, barra chata de alumínio. Vou fazer essa peça e essa aqui. E depois eu mostro para vocês como é que a gente vai fazer a fixação uma na outra. Tá legal? E no final de tudo é quando eu mostro a fixação, que não é uma fixação, é uma articulação que é um parafuso só que segura todas essas peças aqui na haste da biquília, tá certo? Que é a de fibra de vidro que a gente está fazendo, tá ok? Então vou fazer as peças aqui, as medidas você já tem nos planos de vocês. Eu vou cortar, eu vou colocar essas medidas em cima da barra chata e vou cortar com uma tico-tico. Você pode usar uma tico-tico para cortar, não tem problema nenhum, ou usar um disco de corte, tá? Na esmerilhadeira, também do jeito que você achar melhor. Ok? Então vou fazer essas duas peças aqui, para depois a gente volta para poder fazer a fixação de uma na outra, ok? Então, vamos lá. Então pessoal, olha só o que foi que eu já fiz até agora. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a peça. Fica um pouquinho mais robusta. Isso não é crítico não, tá pessoal? Você não precisa seguir isso aí milimetricamente baseado no que está nos desenhos não, entendeu? A diferença aqui é que a minha ficou um pouco mais larga. Só isso, tá? Mas essa peça aqui é que pega a rodinha, aqui. Tá vendo? Falta só fazer o furo. Essa aqui é a de cima, que tá faltando dobrar somente as duas abinhas, tá certo? Fácil, fácil. Que ela vai ficar aqui assim, ó. Eu ia comprar uma cantoneira de alumínio dessa espessura aqui para poder fazer essa junção aqui. Só que eu fui comprar um material numa loja, aí eu achei, cara, essas cantoneiras aqui, ó, de aço inox 304, super robusta, muito boa, e tava baratinho, tava só R$7 cada uma. Então, cara, já sei o que é que eu vou fazer com isso aqui. E também, inclusive, eu vou usar isso aqui também no trem de pouso principal. Aí o que foi que eu fiz? Eu cortei as pontas, né? Dei o acabamento com a flap, tá? Aí dei acabamento com a flap, tá aqui a peça. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Só arrebitar. Furar e arrebitar uma aqui, certo? E essa aqui. Aí a gente tem a nossa peça, certo? Aí é só fazer o furo aqui no centro, para poder receber a haste da biquília aqui, parafusar e ela já fica articulada, certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as furações, rebitar, fazer o furo aqui para colocar a rodinha, tá certo? Deixar o furo já tudo pronto para a gente colocar, porque aí a peça já vai estar praticamente pronta, ok? Então vamos lá. Então pessoal, voltando aqui para a gente finalizar a nossa peça. Aqui eu já tenho aqui a nossa haste, já cortei, tirei os excessos, né? E deixei ela no formato que a gente vai trabalhar para finalizar. Um pouquinho mais larga aqui na parte que vai pegar na coluna da deriva, tá? E aqui um pouquinho, mais ou menos 1 centímetro menor, aqui onde vai ser a rodinha da nossa biquília, tá ok? Então o que é que a gente vai fazer agora? Eu já estou aqui com a fibra de vidro cortado. O que a gente vai fazer é enrolar a fibra de vidro sobre essa peça aqui que a gente está finalizando, tá certo? Só uma dica: quando vocês forem fazer uma laminação sobre uma peça que já foi laminada, então vocês têm que ter o cuidado de lixar ela para abrir a porosidade da fibra, tá certo? Para que a resina ela consiga impregnar e se fixar bem, porque senão a superfície está tão lisa por causa do ply ou da fórmica que a resina ela não vai ter uma aderência tão boa. Então lixa, abre a porosidade, aí você vai ter uma laminação perfeita, tá ok? Então o que é que eu vou fazer agora? Aqui com a resina já pronta, eu vou molhar ela primeiro. Vocês perceberem que eu estou usando luva agora, né? Tomei vergonha na cara.
Agora estou usando luva até porque é horrível você trabalhar com isso sem luva para depois ter que ficar tirando a resina com thinner, né? É muito ruim, tá? Então vou começar aqui agora. Molha toda a peça primeiro. Camada fina, tá? É só para dar uma molhada mesmo, tá? Pra gente poder fazer, começar a fazer a laminação. Não foi preciso nem uma quantidade muito grande de resina. Tá? Ok. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fibra de vidro. Aqui. Agora o que a gente vai fazer? À medida que a gente for enrolando, a gente vai passando um pouco mais de resina. Para que ela fique bem umedecida. Como a gente sempre faz em todas as nossas laminações, né? Sempre deixando ela bem umedecida. Não se esqueçam que quando forem enrolando, vocês deem uma esticada legal na fibra, tá? Para que não fique dando espaço, né? Então, aí eu vou dar uma puxadinha. Tenho cuidado de, né, para ela poder ficar bem justinha. Certo? Uma coisa do lado de cá. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que fazer com calma, tá? Tem que fazer com calma mesmo, porque vai levar um tempinho. Inclusive, eu vou fazer mais uma volta aqui. Depois eu vou dar uma pausa no vídeo, porque não tem que ficar vendo cenas repetidas não, né? Acho que não é interessante para nenhuma aula você assistir uma coisa e ficar vendo aquela cena repetida o tempo todo. Tá? Pronto. Mais uma volta. Quanto mais você vai dando volta, vai ficando de certa forma até um pouco mais fácil. Um pouco. Com isso aqui que a gente está fazendo, a peça ela vai adquirir uma resistência muito legal. Tá? Isso aqui vai aumentar bastante a resistência da peça. Pronto, pessoal, vocês estão vendo aqui como é que é o processo. Está no meio já, né? Praticamente, né? São só 3 voltas que a gente precisa dar. 3 ou 4 voltas, mas 3 é suficiente.
Como vocês estão vendo aqui, eu vou terminar de enrolar, tá? Dar uma pausa aqui. Assim que eu terminar de enrolar, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou a peça final, tá certo? Só um momento. Pronto, pessoal. A peça já está laminada, tá certo? Eu só esqueci de falar para vocês que no final, quando terminar de enrolar a fibra de vidro, enrolar um pedaço de peel-ply por cima, para a gente ter aquele acabamento, né? Deixar lisinho, uniforme a superfície que está sendo laminada, tá certo? Agora é só esperar o tempo de cura. Não vou nem tocar nela porque já tirei as luvas. Estou a fim de me sujar, tá certo? Então agora é só esperar a tempo de cura para poder tirar o peel-ply, cortar aqui as pontas, né, as sobras, e a peça já está praticamente pronta para a gente fazer a montagem, tá certo? Então tá aqui, ficou, não é difícil. Eu vou dizer para vocês assim, o segredo de uma laminação é a paciência, tá? Como você está trabalhando com a resina epóxi, então tem tempo para você fazer isso aqui antes da resina começar a dar cura. Você vai ter mais ou menos uns 20 minutos para poder fazer isso. Isso é uma coisa que você faz em 10 minutos, no máximo 15, tá certo? Só coloque a luva porque sua mão vai ficar muito pegajosa, tá certo? Isso vai atrapalhar, então coloque a luva. Se você não usar essa, eu gosto de usar essa porque você pode usar ela várias vezes. Aquela descartável, ela dá mais sensibilidade, mas usou uma vez, jogou fora, tá? Então dê uma volta, vai esticando assim com a mão para poder a fibra ela ir cobrindo perfeitamente a superfície, tá certo? A fibra ela tem uma capacidade de se adaptar ao formato muito fácil. Ela é muito fácil você fazer com que ela tome a forma do objeto que você está laminando. Tá certo? Então, com calma, você vai dando a volta, vai molhando, vai dando a volta, que você vai ver que quanto mais volta você der, quando chegar perto do final, já está super fácil de você poder finalizar a peça. Aqui ela ficou equivalente com 3 voltas, tá? Ao redor da peça. Mas ficou bem bacana, ficou bem legal, assentou muito bem a fibra, tá? E o peel-ply é só para dar o acabamento, apesar de que a gente vai pintar. Então vai precisar de qualquer forma de acabamento, mas o peel-ply já facilita, já diminui o trabalho de acabamento antes da gente fazer a pintura. Tá ok? Então tá aqui, vou deixar secar agora, daqui umas 6 horas mais ou menos tirar, para a gente fixar ele na articulação, né, na rodinha, e colocar lá no aeronáutico, ok? Vamos lá. Então pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, mostrar aqui a peça já feita antes da gente colocar lá na aeronave, tá? Então tá aqui, ó, nossa peça já acabada, rebitada, tá vendo? Essa cantoneira aqui, né, que a gente usou de aço inox, cantonada aqui, rebitada aqui, do lado de cá. Esse lado de cá ainda faltou dar acabamentozinho, mas faço isso daqui a pouco com a linha, antes de colocar lá no lugar. Mas uma coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte, conceito básico de mecânica física. Área menor, pressão maior. O que significa isso? Olha só, quando você vai colocar um parafuso para fixar uma peça, você tem que ter em mente que quando você coloca somente a porca aqui, então você tem uma área pequena ao redor do parafuso recebendo a pressão, né, a força mecânica. Então, quando você faz isso somente com a porca, você concentra a pressão num lugar menor. E como a área é menor, a pressão é maior. Então, o que é que você faz para reduzir a pressão no local? Você coloca uma arruela. Tá? Então, você aumenta a área da pressão, a área que está recebendo a força mecânica. Consequentemente, você diminui a pressão e o esforço que está sendo colocado na peça. No caso aqui, não tem problema nenhum, porque uma peça laminada em fibra de vidro e resina epóxi, então ela tem uma resistência mecânica muito alta, que não é o caso da madeira, que tem uma resistência mecânica menor do que a fibra de vidro. Tá? Então o que a gente faz para reduzir a pressão no local que vai ser fixado, principalmente porque a gente está fazendo isso lá no mastro da deriva. Tá? A gente quer o mínimo de pressão possível sobre a madeira, tá? Porque ela tem uma resistência mecânica bem menor do que essa peça aqui, para a gente distribuir e que fique uma coisa mais homogênea, né? A pressão
sobre toda aquela área. Então o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó, tá? Então a gente coloca essa peça aqui no lugar. Deixa eu botar aqui mais ou menos, tá? Então com isso a gente aumenta muito a área que vai ser pressionada. Consequentemente a gente reduz a pressão no local, tá? Porque você tem uma área bem maior recebendo os esforços mecânicos, tá ok? Então com isso a gente distribui a pressão sobre a área do macho da deriva e não força aquela peça, tá ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês antes de colocar a peça lá no lugar. A peça já aqui já está pronta, então a gente vai colocar ela lá para a gente ver, para vocês verem como é que é a fixação dela. E aí eu mostro para vocês tudo funcionando direitinho, ok? Então vamos lá. E tá aí, ó, pessoal, a nossa bequilha já instalada no lugar, tá? Mais uma peça que a gente adicionou ao nosso conjunto. A peça mais simples do trem de pouso, mas essencial, tá? É uma peça muito importante porque é ela que você usa para controlar a aeronave no táxi. É ela que determina para que lado você vai, para a esquerda ou para a direita, tá? Ela é fixada, ela é conectada, desculpa, a essa parte aqui do leme, tá? Então quando o leme movimenta, faz isso aqui, ela movimenta junto também. Um detalhe, eu até esqueci de fazer o furo daqui, mas isso é besteira, isso depois eu faço, tá? Antes de fazer a pintura eu faço esse furo. Então tem umas molas que vêm daqui até aqui, que conectam o leme à nossa bequilha e assim eles fazem um movimento junto. Então lá no pedal, quando você movimenta o pedal, então você está controlando a direção da aeronave, tá certo? Então deixa eu mostrar agora do outro lado aqui, como é que ficou a peça. Deixa eu virar para cá. E tá aqui, ó. De um lado, tá? Então vocês estão vendo lá colocada, que é para justamente distribuir as pressões sobre o nosso mastro. Do lado de cá, simples, apenas a haste, a parafusada lá, ok? Então tá aí, mais uma peça instalada. A próxima vai ser o nosso trem de pouso principal. Já estou com quase todo o material pronto, tá? Para poder a gente fazer a instalação do trem de pouso. Algumas partes já estão gravadas, algumas da construção, tá? Que é a montagem do pneu. Eu estou fazendo também as polainas das rodas, porque eu quero que fique tudo perfeito e bonito e completo para quando a gente for finalizar a aula do trem de pouso, ok? Então deixa eu dar uma geral aqui para finalizar a aula. Tem a nossa nave com a bequilha no lugar, peça imprescindível, tá certo? E na próxima aula a gente conclui com a instalação do trem de pouso principal. Ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.